Olá, meu nome é Priscila Lopes e vou apresentar o trabalho intitulado Pedagogia Freiriana e Extensão Universitária, a experiência remota do grupo de ginástica de Diamantina, escrito em conjunto com Cláudia Mara Nichini. Esse trabalho fala sobre o Grupo de Ginástica de Diamantina, um projeto de extensão vinculado ao PROCART, da PROESC, aqui na UFVJM, destinado à comunidade adulta da região, membros internos e externos à UFVJM. Nós realizamos encontros semanais no Laboratório de Ginástica do Departamento de Educação Física da UFVJM, para trabalhar com a ginástica para todos, uma modalidade dentro do rico universo das ginásticas, que não é competitiva e é inclusiva. Isso quer dizer que ela pode ser praticada por qualquer tipo de pessoa, de qualquer idade, de qualquer gênero, sem habilidades prévias. A ginástica para todos, ela tem a base na ginástica. Isso quer dizer que o movimento gímico é desenvolvido nas aulas, nos encontros, mas ela dialoga, ele é desenvolvido em interação com outras manifestações da cultura corporal, como os jogos, as brincadeiras, a dança, os esportes, e também da cultura popular e expressões artísticas. A sua principal forma de expressão é a composição coreográfica, ou seja, todas as atividades desenvolvidas no projeto possuem como meta, como objetivo principal, produzir uma coreografia original. A nossa metodologia de trabalho é pautada na pedagogia freiriana. Nós entendemos a extensão universitária em GPT, em Ginástica para Todos, como uma prática educativa, assim como o ensino e a pesquisa. E, portanto, a extensão universitária em GPT está comprometida com uma formação humanizadora de todos os sujeitos envolvidos. E, na perspectiva freiriana, esta prática educativa se configura também como um ato político. Por meio da prática gímica, os extensionistas são estimulados a ler o mundo e, a partir de uma relação dialógica e horizontal, reconhecem de forma crítica os saberes já produzidos pela humanidade, os quais são ressignificados pela produção coreográfica. Neste trabalho, nós trazemos a experiência do GGD no contexto remoto, realizado no primeiro semestre de 2021, quando construímos uma coreografia intitulada Dentro de Casa, que tematizou a variação linguística de Minas Gerais. E eu vou contar para vocês um pouquinho sobre como foi esse processo de construção coreográfica a partir da metodologia pautada na pedagogia freiriana. Bom, nós começamos com uma investigação sobre as possibilidades temáticas que poderiam impulsionar o processo de construção coreográfica. Foi um momento de leitura de mundo, de investigação sobre a realidade dos integrantes que faziam parte do processo. E aí nós levantamos uma infinidade de possibilidades temáticas da cultura mineira, que já foi determinado antes que deveria ser uma coreografia que tematizasse a cultura mineira. Depois dessa fase, né, com um monte de temas selecionados, levantados, nós passamos para a fase de tematização, que na pedagogia freiriana precisa respeitar a escolha do tema, né, o momento de selecionar o tema, precisa respeitar um sentido pragmático. O que isso quer dizer? O tema escolhido, ele tem que ter um potencial de criticidade, ele tem que levantar outras questões para além do tema em si. Neste momento, nós escolhemos o mineirês, a forma de falar do povo mineiro. E os argumentos dos integrantes, participantes, demonstraram sentimentos ambíguos sobre o mineirês, como, por exemplo, identidade, orgulho, reconhecimento, mas também desvalorização, associação da forma de falar com a condição socioeconômica e intelectual do sujeito, xenofobia. Selecionado o tema, nós passamos para a fase de problematização, que se refere ao momento de aprofundamento sobre o tema, conhecer mais sobre aquela temática, para que a gente supere uma visão ingênua e desenvolva uma visão crítica sobre
o tema escolhido para a composição coreográfica. Nós utilizamos diferentes estratégias, dentre elas, convidamos uma docente do curso de letras da UFVJM para debater sobre os aspectos que levam à desvalorização de um povo pela sua cultura e como superar tal circunstância. Também fizemos uma roda de conversa com uma contadora de histórias de um distrito de Diamantina para observar a partir de um prisma estético, as diversas expressões linguísticas e gestuais características do mineirês. Ao mesmo tempo, nós começamos a fazer a codificação, que se refere ao momento de criação das cenas coreográficas. Todos os conhecimentos que foram sendo construídos nas fases anteriores, nós transformamos em gestos gímnicos expressivos com sentidos e significados. Ao mesmo tempo, também fizemos a combinação, que se refere à ordenação das cenas coreográficas, a escrita de um texto coreográfico, com sentido e significado que nós gostaríamos de comunicar com esta coreografia. Bom, a coreografia dentro de casa, ela será apresentada no encerramento do Se Integra e ela também está disponível no canal do YouTube do GGD. Neste resumo, né, que é um espaço curto, nós buscamos trazer fragmentos de todo o processo criativo sem desconectar ao conjunto da proposta, que foram os relatos de vida, partilhas de experiências, reflexões, experimentações corporais, dentre outras ações, né? Nós acreditamos que metodologias críticas em coreografias de ginástica para todos, em projetos de extensão universitária, são de suma importância para desenvolver uma reflexão sobre o reconhecimento e valorização da cultura dos sujeitos envolvidos nesta ação educativa, né? De forma que sejam gerados impactos e mudanças na compreensão do coletivo sobre sua situação no mundo. Essas são algumas das referências utilizadas. Gostaria de agradecer a atenção de todos e este é o meu contato, se alguém quiser tirar alguma dúvida. Muito obrigada e acessem a coreografia no canal do YouTube do GGD. Olá, eu me chamo Carolina e sou estudante do 8º período de enfermagem da UFVJM. Estou aqui representando o meu grupo, composto por mim, Daniele e Isabela, ambos graduandos da enfermagem na UFVJM, e Cristiane, professora de saúde mental do referido curso. Bom, o relato de experiência tem como tema vivência das aulas práticas da disciplina de enfermagem e saúde mental. Um relato de experiência. É importante ressaltar que os cuidados acerca de saúde mental vêm sendo modificados pelos avanços e benefícios alcançados no decorrer dos tempos, como o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, também conhecidos como CAPS-AD. Este relato de experiência teve por finalidade abordar a nossa vivência enquanto discentes do curso de graduação em enfermagem no CAPS-AD e trazer a nossa percepção frente ao atendimento prestado. Também evidenciar a importância desse serviço, uma vez que ele busca melhorar a qualidade de vida dos usuários. E essa vivência se deu em uma cidade no interior de Minas Gerais por meio da prática da Unidade Curricular de Enfermagem e Saúde Mental. Diante a vivência no CAPS-AD, a nossa experiência foi muito positiva, nos surpreendendo em relação ao próprio paciente e ao serviço. Tínhamos inicialmente insegurança, medos e receios. Imaginávamos encontrar dependentes químicos descompensados em surtos e agressivos. No entanto, durante as aulas de campo, ali na rotina do serviço, fomos muito bem recebidos, tanto pelos pacientes como pelas referências do serviço. E a nossa concepção ela foi mudada a respeito da abordagem do tratamento com os pacientes dependentes químicos. Podemos afirmar que foi uma experiência exitosa, onde vários pacientes contribuíram para a realização de nossas atividades, sendo encontrados, em sua grande maioria, tranquilos e medicados. Essas aulas de campo em saúde mental nos possibilitaram compreender e também enxergar a realidade dos pacientes e de seus familiares. Ou seja,
percebemos que o tratamento não cabe somente àquele em vício, mas também às pessoas à sua volta que presenciam toda essa vivência. Percebemos também uma grande dificuldade dos pacientes em sair da fase de não contemplação e aceitarem a fase de contemplação. Ou seja, aceitar que é uma pessoa que precisa de tratamento e que deseja avançar buscando a fase de ação para alcançar de fato o resultado. Sobre esse ponto, apesar da dificuldade, os pacientes procuram ou são contrarreferenciados e, de certo modo, desejam alcançar a mudança, mas em muitos momentos são levados ao desânimo pela dificuldade do processo. Quanto a isso, evidenciamos pelos funcionários do serviço que os mesmos sempre reforçam aos pacientes a importância de não desistirem, mas que busquem o retorno a cada recaída. Outros, sim, realizam um acolhimento com foco na escuta, buscando identificar todos os fatores dificultadores para traçar alternativas que melhor adequem a vida ao meio em que estão inseridos. Assim, consegue também compreender e trazer para próximo a família do sujeito e prestar assistência a todos. Então, compreendemos que as atividades desenvolvidas no CAPS-AD são eficazes quando exercem o trabalho em rede junto a outros serviços de saúde. Um fato curioso que nos chamou bastante atenção são a quantidade de pacientes e de diferentes idades. Bom, portanto, percebe ser importante o CAPS-AD no processo de recuperação da saúde na comunidade. Desse modo, conclui-se necessário a ampliação desse serviço, bem como ser trabalhada em conjunto a rede para que o serviço de saúde prestado seja completo, abrangendo tanto o indivíduo e a família. Obrigada. Olá, meu nome é Etiane Silva de Matos, sou graduanda do curso de odontologia da UFVJM e vou estar aqui falando um pouquinho para vocês de uma pesquisa de mercado sobre as principais dificuldades e necessidades dos cirurgiões dentistas realizado pela empresa Júnior de Odontologia de Diamantina, a qual faço parte. Bom, todos sabemos que o cirurgião dentista, ele é um prestador de serviços em saúde. Ele presta, serviços odontológicos de maneira remunerada. Deste modo, por se enquadrar em uma categoria de mercado, essa prestação de serviço, ela precisa ser considerada, como uma empresa. Então, todos os trâmites relacionados ao atendimento, à atuação profissional, precisam ser consideradas e atuadas assim como uma empresa. Nós sabemos, então, que o cirurgião dentista, além de ter que desenvolver, as habilidades teórico-práticas relacionadas ao curso para essa prestação de serviço, ele precisa também desenvolver habilidades em áreas complementares à saúde, Em contramão disso, a gente vê que demandas relacionadas ao empreendedorismo não fazem parte ainda da formação básica dos cursos de odontologia. Vários estudos mostram que profissionais da área da saúde, incluindo cirurgiões dentistas, possuem grande dificuldade para conseguir gerir o seu negócio, principalmente a curto e médio prazo, onde muitas empresas vão aí à falência, E isso caracterizado muitas vezes pela ausência de informações sobre gestão,
né, pela competitividade presente aí no mercado de trabalho e também por dificuldades em conseguir uma assistência, uma equipe, né, de consultoria, um órgão capacitado que preste serviço, né, para esse público em específico. Então, qual o objetivo desse trabalho? Eu estou aqui hoje para descrever um relato de experiência sobre os resultados referente a uma pesquisa de mercado que foi realizada pela empresa Júnior de Odontologia de Diamantina, a EJOD, com cirurgiões dentistas de Diamantina e região, e que teve como principal intuito delimitar quais que eram as principais dificuldades, né, no dia a dia ali para o exercício da sua profissão. Como executamos isso? Essa pesquisa mercadológica, ela foi do tipo exploratória, onde desenvolvemos de início um Forms, né, um Google Forms, direcionado com 43 perguntas estratégicas para analisar a formação profissional do cirurgião dentista, o entendimento que ele tem, né, sobre gestão e administração do consultório e como que eles fazem isso no dia a dia. Deste modo, então, para delimitar, né, para convidar os participantes, a gente fez uma busca ativa pelo Google e redes sociais, né, e enviamos esse forms para todos esses dentistas aí pelo Instagram, pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Obtivemos, ao final da pesquisa, 18 respostas, com o tempo e os profissionais que participaram, né, tinham um tempo de atuação bem variado, né, de 1 a 32 anos aí de atuação já profissional no mercado. E todos esses participantes, cerca de 50%, relataram que sente dificuldade em alguma coisa, né, na gestão do seu consultório. E sendo a grande maioria aí, 38%, né? Sente na parte financeira e também na parte de marketing. No quesito da gestão administrativa e financeira, né, as principais dificuldades relatadas pelos dentistas foi em 50% a questão de conseguir fazer o controle e o manejo de metas e estratégias, né? 41,7% demonstraram muita dificuldade em saber e em conseguir fazer algo relacionado a planejamento financeiro e também a contabilidade do consultório, e 33,3% determinaram, né, dificuldades aí nas questões administrativas. Dos participantes da pesquisa, 71,4% relataram ainda que nunca se capacitaram em gestão, economia, contabilidade ou administração. Um outro ponto que achamos interessante é que 81% dos participantes da pesquisa exigem capacitações de funcionários para contratação. Entretanto, destes, somente 25% exige que essa capacitação seja continuada, seja uma capacitação constante aí com seus funcionários. Então, o que podemos concluir? Existe uma grande necessidade dos cirurgiões dentistas conseguirem obter mais informações relativas ao empreendedorismo, à gestão, à administração, para que consigam ser inseridos de maneira mais efetiva aí no mercado de trabalho. E essas informações seriam interessantes se fossem adquiridas ainda na graduação, né? E além do mais, essa lacuna, ela também pode ser preenchida, né, por empresas que prestam serviços de consultoria e assessoria, né, como por exemplo as empresas juniores. E essa pesquisa ainda delimitou para a gente que as principais dificuldades dos dentistas para sua atuação na rotina ali do dia a dia do consultório são nas áreas de gestão financeira e administrativa, marketing, comunicação e gestão de pessoas e processos, né? Sendo essas áreas aí direcionamentos, né, para melhorias no aprendizado e para diferenciação também, né, do cirurgião dentista para que ele consiga agir de maneira mais assertiva. Essas foram as nossas referências para a execução desse resumo.
Eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade, gostaria de agradecer à empresa Júnior de Odontologia de Diamantina pela confiança, né? E também por todo o trabalho que vem executando, ao Departamento de Odontologia também, e a todos aí da UFVJM e da organização do Sintegra 2021. Muito obrigada e um grande abraço a todos. Este trabalho, Criação da Liga Acadêmica, Relato de Experiência, visa expor informações sobre o processo de criação da Liga Acadêmica de Anatomia de Cabeça e Pescoço, LACAP, da UFVJM, e assim estimular o aumento e fortalecimento das ligas acadêmicas. O conteúdo aqui presente foi elaborado por Ana Flávia César Guimarães, Caroline Macedo Gonçalves, Gabriela Luiza Destro de Sá, Júlia Oliveira Rocha, Patrícia Antão Oliveira, por mim, Francis Túlio Ventura Leotério, e orientado pelo tutor da Liga e professor de anatomia da UFVJM, Dr. Amaury Pierucci. Em um primeiro momento, achamos importante explicar o que é uma liga acadêmica. A Liga Acadêmica é uma associação civil científica livre, de duração indeterminada, sem fins lucrativos e que visa complementar a formação acadêmica em uma área específica, por meio de atividades às quais devem atender o tripé universitário: ensino, pesquisa e extensão. O uso crescente desta ferramenta educacional teve contribuição das Diretrizes Curriculares Nacionais, Resolução CNE-CES de 2010, que recomendam a realização de atividades complementares que contribuam para o ganho de conhecimento do estudante, de forma independente, sendo presencial ou à distância. Dessa maneira, o presente trabalho visa, através de um relato de experiência, elucidar o processo de formação e organização da Liga Acadêmica de Anatomia de Cabeça e Pescoço da UFVJM, com o objetivo de fornecer informações que auxiliem e estimulem a formação de novas ligas acadêmicas. Como se deu o processo de criação da Liga? Primeiramente, para a formação de uma associação da espécie em questão, é preciso elencar um objetivo de estudo principal, que no caso foi a anatomia humana, mais especificamente a anatomia topográfica de cabeça e pescoço. Este é um passo fundamental, uma vez que não se pode adentrar no objeto de estudo de outras organizações afins. Como tutor orientador, foi convidado o professor Dr. Amaury Pierucci, docente com ampla experiência em anatomia humana. Em sequência, deu-se início às pesquisas para a elaboração dos documentos necessários, sendo eles o Estatuto e o projeto da organização. Nesse sentido, para subsidiar a confecção da documentação, aplicou-se a seguinte metodologia: buscou-se realizar uma busca e análise de estatutos de ligas pré-existentes no âmbito universitário, bem como pesquisas de campo por meio de ferramentas digitais com integrantes destas, além de consultas à bibliografia disponível. As etapas de criação. Em suma, o processo de fundação de uma liga compreende as seguintes etapas: criação do projeto inicial, criação do estatuto e, por fim, aprovação da coordenação de curso. Cada passo será descrito a seguir. A etapa de criação do projeto inicial é o momento em que anotamos, organizamos e definimos o tema da liga, os objetivos dela e, por fim, a metodologia que será utilizada, na qual iremos realizar os trabalhos, projetos e pesquisas. A seguir, foi criado o Estatuto, o qual é um regulamento ou conjunto de regras de organização e fundamento de uma coletividade, instituição, órgão, estabelecimento, empresa pública ou privada. Nesse momento da elaboração do Estatuto, utilizamos como referência estatutos de ligas já pré-existentes da universidade e, em seguida, aplicamos e adequamos para a Liga Acadêmica de Anatomia de Cabeça e Pescoço. Por fim, na etapa final, a qual é composta pela aprovação da coordenação de curso, realizamos 2 pontos cruciais, os quais foram envio do Estatuto,
cadastro da Liga na Colig, escolha de um titular e um tesoureiro para representar a Liga durante as reuniões da Colig, e, finalmente, envio do Estatuto para a coordenação do curso, para enfim ser aprovado. Cabe ressaltar que tivemos algumas dificuldades iniciais relacionadas à criação, visto que, além de todo o processo ter ocorrido em um contexto de pandemia, percebemos serem poucos os materiais e trabalhos científicos falando sobre o tema. Tendo-se feito tudo para a fundação e efetivação dos membros fundadores, foi necessário realizar um processo seletivo para complementar o número de integrantes do grupo. Permitiu-se a inscrição de todos os alunos da área da saúde, e a seleção se deu de forma digital, por meio da análise do histórico acadêmico e de entrevistas, nas quais se questionou os estudantes sobre assuntos referentes à própria Liga e anatomia de cabeça e pescoço. A metodologia aplicada na Liga. A metodologia aplicada nas atividades da Liga. A metodologia de atividades então planejadas para a LACAP prevê que no âmbito do ensino serão executados mensalmente reuniões no Laboratório de Anatomia Humana da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, no campus JK, em Diamantina, como forma de complemento às aulas teóricas a serem realizadas quinzenalmente. Além disso, pretende-se desenvolver periodicamente atividades de extensão e pesquisa. Conclusão. Por fim, é possível concluir que há pouca disponibilidade de materiais que visem auxiliar docentes e discentes no processo de fundação de uma liga acadêmica, dificultando a criação e expansão das ligas acadêmicas universitárias, tendo em vista, pelos próprios frutos colhidos pela LACAP nesse início de seu funcionamento, essa situação precisa ser revista e novos conteúdos devem ser produzidos, pois os aprofundamentos contundentes em áreas específicas de interesse dos alunos são fundamentais para seu desenvolvimento e senso de autonomia. Agradecemos de forma muito especial ao nosso tutor, Dr. Amaury Pierucci, que desde o início acolheu a ideia da criação da Liga, a colocando como uma prioridade especial. Ele, carinhosamente chamado por nós de mestre, sempre plantou em cada aluno seu o gosto pela anatomia humana e todos os dias ia regando-a com seu amor pelo saber e pelo ensinar. Agradecemos também a coordenação de curso da odontologia por ter acatado o projeto, ao passo que também elevamos nossa gratidão à Faculdade de Ciências Básicas e da Saúde como um todo pelo apoio logístico para a realização das atividades. Por fim, gostaríamos de reconhecer a importância dos membros fundadores, que arduamente trabalharam para que esse sonho se tornasse realidade. Obrigado a todos os espectadores que pacientemente nos ouviram. Essas são as nossas referências. Olá, espero que estejam todos bem. Meu nome é Gustavo Alves de Macedo e hoje estou aqui para compartilhar a ginástica para todos. Contribuições da pedagogia freiriana na formação humanizadora de estudantes de educação física da UFVJM. Esse trabalho foi desenvolvido com Priscila Lopes e Cláudia Mara Nichini. A ginástica para todos é a prática corporal não competitiva, sendo destinada às pessoas de diferentes idades e habilidades, que possibilita a incorporação de movimentos da ginástica em interação com outras manifestações, como a dança, jogos, teatro, entre outras diversidades, permitindo expressar a liberdade e a criatividade dos envolvidos. Então, a temática principal abordada nesse trabalho foi a homofobia sendo expressada em forma de ginástica para todos, tendo em vista que, infelizmente, ainda é um tabu na sociedade, e foi uma forma na qual achamos para amplificar esse debate. Durante o ensino remoto, preparamos o ambiente para desenvolvermos as práticas de ginástica para que não ocorresse nenhum risco de lesões. No meu caso, eu afastei materiais, objetos que eu pudesse estar esbarrando durante essa prática para que não atrapalhasse durante os exercícios. Um outro fator foi que aprendemos a diversidade de movimentos da ginástica para que no final pudéssemos
criar a composição coreográfica abordando a temática homofobia. Aqui é um outro exemplo onde eu estava apresentando uma composição cultural do frevo e já com manuseio do objeto. E durante as execuções eu acrescentava movimentos da ginástica, como a parada de mão, entre outros. E assim, né, conforme a realidade de um dos integrantes, foram sendo usados movimentos que pudessem expressar tanto essa violência física quanto verbal, que infelizmente os homossexuais sofrem cotidianamente. Aqui na composição coreográfica, já abordando essa temática, estava transcrevendo como se estivesse chegando em algum lugar. Foi gravado na minha casa, infelizmente, por conta da pandemia, não poderia estar saindo para a rua. E ao escutar essas falas homofóbicas, eu executava movimentos. Ali, no caso, estava executando um rolamento. E aí, aqui, na segunda parte da coreografia, já podemos perceber a troca do figurino, que estava representando como se fosse a pessoa sendo reprimida pela sociedade, pelos homofóbicos de fato. Um outro fator importante era a escolha das músicas que seriam utilizadas nesses vídeos. Então, procurávamos escolher músicas que transcrevessem também esses fatos, que expressassem esse sentimento. E durante, né, então, intercalava com movimentos da dança, expressão facial, corporal e da ginástica para todos, que pode ser incorporados por qualquer pessoa. O objetivo final, né, era quebrar esse tabu, conscientizar a população sobre essa realidade trágica existente na sociedade, fazendo então com que as pessoas mudassem o olhar para o mundo e abrindo a mente para a diversidade sexual. Aqui, como podemos ver, já ocorre a volta do figurino inicial, né, que era como se estivesse superado essas pessoas, essas falas, essas situações. São milhares de adolescentes que, assim como eu, sofreram esse tipo de agressão. Está na hora de transformar o preconceito em respeito, de aceitar as pessoas como elas são e querem ser. E para criar a coreografia, os discentes se embasaram em Lopes, que propõe processos criativos críticos, pautados nos princípios da pedagogia freiriana. Verificou-se também que os princípios da pedagogia freiriana são específicos e pertinentes para orientar projetos de extensão universitária em GPT, uma vez que os fundamentos dessa prática corporal vão ao encontro de ações que primam pela formação humana dos sujeitos. O relato de um dos discentes fez com que o restante da turma percebesse o quanto determinadas falas podem ser ofensivas para outras pessoas. E assim defendo que incorporar a ginástica para todos na formação em educação física é de suma importância tanto para o desenvolvimento profissional, pois promove um maior conhecimento no campo das ginásticas, quanto para uma educação humanizadora, tendo em vista que esse trabalho favoreceu reflexões sobre a diversidade sexual existente no mundo e a necessidade de conscientizar sobre o respeito às diferenças. Aqui eu trago as referências utilizadas no trabalho e agradeço a todos por estarem aqui presentes. Deixo o e-mail para contato e caso alguém queira tirar alguma dúvida ou pontuar ou esclarecer alguma coisa, estou à disposição. Oi, da polícia. Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido.
Saudações a todos, eu sou a Luísa Guiar e, juntamente com Luiz Otávio, apresentaremos o trabalho intitulado O que será de mim? Debatendo a violência contra a mulher por meio da ginástica para todos, escrito em conjunto com Alessandra Guimarães, Andressa de Souza e Giovana Batista. Objetivo: na unidade curricular Fundamentos da Ginástica, presente no curso de Educação Física da UFVJM, cursada de forma remota, foi proposto aos discentes construir uma coreografia de ginástica para todos, que tematizasse temas emergentes da sociedade atual. A modalidade ginástica para todos se caracteriza pela liberdade e estímulo à criatividade em inúmeros aspectos. Diferente de outras manifestações ginásticas, a GPT não tem o caráter competitivo e é inclusiva, ou seja, ela pode ser praticada por qualquer pessoa. Não é preciso ter habilidade prévia, número determinado de integrantes, idade ou gênero específico. A importância da coreografia. A coreografia é o fundamento central da ginástica para todos. Isso determina que o processo de construção coreográfica se torne a etapa mais importante do projeto, mais importante do que a apresentação final. Neste estudo, para a construção coreográfica de GPT, utilizou-se de pressupostos freirianos que permitem incorporar no processo criativo uma perspectiva educativa crítica e emancipatória. Esse processo de construção coreográfica é dividido em 5 etapas. Iniciamos com a leitura de mundo, no qual consideramos o meio social em que estamos inseridos. Por meio de sites de pesquisas, documentários, debates em sala de aula, selecionamos temas emergentes que mais chamaram a atenção. Tematização. Na tematização, discutimos os principais pontos de cada tema selecionado e definimos a temática a ser discutida. Devido ao fato do grupo ser formado principalmente por mulheres, elencamos a violência contra a mulher, a partir dos seguintes argumentos: altas taxas de feminicídio, aumento dos índices de violência doméstica na pandemia. Na problematização, utilizamos outras ferramentas, como vídeos, para aprofundar nossos conhecimentos sobre a temática, com o intuito de aumentar o nível de criatividade do grupo. Juntamente com a problematização, inicia-se o desenvolvimento da fase seguinte, a criação. Criação. Reunimos as concepções de cada integrante sobre o tema e definimos a representatividade de cada cena, buscando retratar o antes e depois da vida de mulheres após uma sequência de agressões. No estágio de combinação, que organizamos as ideias apresentadas para construir a narrativa que será contada. Representamos a felicidade, a autoestima, o autocuidado e, logo após as agressões, a dor, a culpa e o arrependimento. Cada cena retrata diferentes situações de violência contra as mulheres, principalmente a doméstica. Ao final da coreografia, ressaltamos a importância de denunciar, de ser resistência e dar apoio às mulheres vítimas dessas crueldades. Conclusão. Durante todo o processo criativo, partilhamos uns com os outros vivências, experiências e saberes pessoais. A cada encontro, desenvolvemos ainda mais nossa criatividade, transformando movimentos básicos do nosso cotidiano em gestos dímicos expressivos. Tal experiências nos possibilitou ampliar nossos conhecimentos sobre a ginástica para todo e o tema escolhido para a coreografia. Consideramos que este assunto ainda necessita ser debatido na sociedade, para que possa culminar em medidas preventivas para proteger mulheres de todas as realidades sociais. Nossos sinceros agradecimentos às professoras Priscila Lopes e Cláudia Mara Nichini por toda a orientação prestada ao longo da construção coreográfica.
Olá, pessoal! O título do resumo é Impacto da pandemia do Covid-19 nos atendimentos dos residentes multiprofissionais em saúde do idoso, no âmbito da atenção primária à saúde. Relato de experiência. Com a autoria de Amanda, Luiz Henrique, Fabrício, Larissa, Priscila e Renata. As atividades dos residentes multiprofissionais em saúde do idoso iniciaram no mesmo mês em que se decretou a pandemia. A pandemia do Covid-19 representou desafios intensos e incertezas, principalmente no que se diz à assistência em saúde. Em razão do contexto social e sanitário vigente, os residentes ficaram vulneráveis por estarem na linha de frente. Neste momento, ocorreu também um certo receio, preocupação quanto à disponibilidade dos equipamentos de proteção individual, o que foi sanado logo em seguida. O grupo de pesquisa em biomecânica e bioengenharia da UFVJM doou protetores faciais, material de grande valia para a biossegurança durante os atendimentos aos pacientes e proteção profissional. Este presente trabalho procurou descrever as experiências de residentes multiprofissionais em saúde do idoso durante a pandemia do Covid-19. O presente resumo trata-se de um relato de experiência. A equipe multiprofissional em saúde do idoso é composta pelas seguintes áreas: educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição e odontologia. As atividades em questão foram desenvolvidas de março de 2020 a fevereiro de 2021, na estratégia Saúde da Família, Vila Operária, Diamantina, Minas Gerais. Os residentes em questão estavam no primeiro ano da residência. Com o início da pandemia do Covid-19, o público-alvo da residência não comparecia à unidade de saúde. Os residentes, então, auxiliaram na vacinação contra H1N1, em que a imunização ocorreu nos domicílios dos próprios idosos, além de contribuir em outras atividades dentro da estratégia Saúde da Família, como, por exemplo, distribuição de máscara e álcool em gel, além de explicações relacionadas à importância de se proteger contra o vírus. As visitas domiciliares, importante estratégia para a consolidação do direito à saúde, por vários meses consecutivos ficaram suspensas. Atividades em grupos também não podiam ser realizadas, o que pode ter refletido muito em relação à socialização do idoso, uma vez que são nos grupos de práticas corporais ou em outros grupos seus maiores vínculos com indivíduos da mesma faixa etária. Portanto, os atendimentos dos residentes foram adaptados à nova realidade. Outro ponto importante se destacar foram as redes sociais da residência multiprofissional em saúde do idoso, qual contribuiu para que fosse realizada educação em saúde. Eram postadas formas corretas de lavar a mão e, além de outros cuidados para não se contaminar com o vírus. Os atendimentos por alguns meses estiveram associados à demanda da população geral, e não necessariamente somente a pessoa idosa. A partir do segundo semestre do referido ano, foi possível realizar as consultas multiprofissionais com os idosos, além de voltar com as visitas domiciliares. Em todos esses momentos, era-se atentado sobre as medidas e recomendações de prevenção para não se contaminar com o Covid-19. Desse modo, conclui-se que a presença da residência multiprofissional em saúde do idoso, atuando em uma estratégia saúde da família, em que se percebe a influência dos determinantes e condicionantes em saúde, foi primordial para suprir as demandas dos usuários. Destaca-se também que a atuação multiprofissional
foi necessária para compreender o usuário em sua integralidade. Entretanto, aponta-se que a pandemia influenciou de forma negativa o processo de ensino-aprendizagem na área do idoso. Agradecimentos à Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso, à UFVJM, o Grupo de Pesquisa em Biomecânica e Bioengenharia e a todos os idosos e população envolvidas. Obrigada!